A imunologia é a ciência que estuda todos os aspectos do sistema imune, desde as barreiras da pele até a complexa dança das células e moléculas que nos protegem das doenças. É uma área fascinante e em constante desenvolvimento que busca entender como o sistema imune funciona e como podemos fortalecer suas defesas para vivermos vidas mais longas e saudáveis. Imagine um exército dentro do seu corpo, trabalhando dia e noite para te proteger de inimigos invisíveis. Esse exército é o seu sistema imune, e ele é especialista em defender você de doenças. A palavra imunidade vem do latim immunitas, que significava a proteção que os senadores romanos tinham contra processos legais. Hoje, imunidade significa proteção contra doenças, principalmente as causadas por vírus, bactérias e outros invasores microscópicos. O sistema imune tem duas maneiras principais de te proteger: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Imunidade inata. A patrulha. Sempre alerta. Imagine a imunidade inata como a primeira linha de defesa do seu corpo, como guardas que nunca dormem. Ela age rapidamente contra qualquer invasor, sem precisar de um treinamento especial. Seus componentes principais são barreiras físicas. Sua pele e as mucosas, como o revestimento do nariz e da boca, são como muros que impedem a entrada dos invasores. Células de combate. Células como os macrófagos e neutrófilos agem como soldados que patrulham o corpo e destroem os invasores englobando-os e digerindo-os. Proteínas especiais. O sistema complemento, um conjunto de proteínas, atua como um sistema de alarme, marcando os invasores para serem destruídos pelas células de combate. A resposta inata é rápida, mas não é específica. Ela reconhece padrões gerais presentes em muitos invasores, mas não consegue se lembrar de um invasor específico para combatê-lo melhor da próxima vez. Imunidade adaptativa. Treinamento de elite para ataques precisos. A imunidade adaptativa é a defesa especializada do seu corpo, como um esquadrão de elite treinado para combater inimigos específicos. As células principais dessa equipe são os linfócitos, que podem ser de dois tipos principais: linfócitos B e linfócitos T. Linfócitos B produzem anticorpos, proteínas especiais que se ligam aos invasores, marcando-os para destruição e impedindo que infectem suas células. Linfócitos T. Alguns linfócitos T destroem diretamente células infectadas, enquanto outros ajudam a coordenar a resposta imune, liberando sinais químicos que ativam outras células. A imunidade adaptativa é mais lenta que a inata, mas é muito mais precisa e tem memória. Após o primeiro encontro com um invasor, os linfócitos guardam a informação sobre ele, criando células de memória que podem reconhecer e responder mais rapidamente em uma próxima infecção pelo mesmo invasor. Essa é a base da vacinação. Vacinas. Treinando seu exército para a batalha. As vacinas são como um treinamento simulado para o seu sistema imune. Elas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um invasor, como um vírus, ou até mesmo instruções genéticas para que seu próprio corpo produza essas partes. Isso permite que seu sistema imune reconheça o invasor, sem que você fique doente, criando células de memória prontas para combatê-lo, caso entre em contato com um invasor real no futuro. Autoimunidade. Quando o exército ataca o próprio corpo. Em algumas situações, o sistema imune pode falhar em reconhecer as células do próprio corpo e começar a atacá-las, causando as chamadas doenças autoimunes. Nesses casos, o sistema imune age como um exército que ataca o próprio país que deveria proteger.
A dança complexa da imunidade adaptativa, humoral e celular. A imunidade adaptativa, com sua capacidade de aprendizado e memória, orquestra ataques precisos contra invasores específicos. Essa orquestra imunológica é composta por duas seções principais: a imunidade humoral, liderada pelos linfócitos B, e a imunidade celular, comandada pelos linfócitos T. Imunidade humoral, ataque de precisão com anticorpos teleguiados. Imagine os anticorpos como mísseis teleguiados, produzidos pelos linfócitos B, capazes de encontrar e neutralizar os invasores. Essa é a essência da imunidade humoral. Anticorpos, armas versáteis. Cada anticorpo é específico para um alvo, como se fosse programado para reconhecer um invasor em particular. Eles podem agir de diferentes maneiras. Neutralização. Os anticorpos podem se ligar aos invasores, impedindo que eles se conectem às suas células e causem infecções. Opsonização. Os anticorpos podem marcar os invasores, tornando-os mais apetitosos para os fagócitos, as células que engolem e destroem os inimigos. Ativação do complemento. Os anticorpos podem ativar o sistema complemento, um conjunto de proteínas que atua como um sistema de alarme, atraindo mais células de defesa para a batalha e criando buracos na membrana dos invasores. Classes de anticorpos. Existem diferentes classes de anticorpos, cada uma com sua especialidade IgM. A primeira linha de defesa, produzida em grande quantidade na primeira vez que o corpo encontra um invasor. IgG. A classe mais abundante no sangue, atravessa a placenta durante a gravidez, protegendo o bebê. IgA. Protege as mucosas, como as do nariz, boca e intestino, impedindo a entrada de invasores. IgE atua em conjunto com os mastócitos, células que liberam substâncias que causam inflamação, importante na defesa contra parasitas e nas alergias. Imunidade celular. Combate corpo a corpo, dentro das células. Enquanto a imunidade humoral combate os invasores que estão fora das células, a imunidade celular é especializada em destruir células infectadas e células cancerígenas, um combate corpo a corpo dentro das suas próprias células. Linfócitos, T, os guerreiros, corpo a corpo. Existem diferentes tipos de linfócitos T, cada um com uma função específica. Linfócitos T, auxiliares, CD4+. Os generais da resposta imune coordenam o ataque, liberando sinais químicos, citocinas, que ativam outras células como os macrófagos e os linfócitos B. Linfócitos T, citotóxicos, CD8+, os soldados de elite, capazes de identificar e destruir diretamente células infectadas por vírus ou que se tornaram cancerígenas. Linfócitos T, reguladores. Os diplomatas do sistema imune controlam a intensidade da resposta imune, evitando que ela ataque as células do próprio corpo. Reconhecimento do inimigo. Os linfócitos T reconhecem os invasores através de fragmentos de proteínas, chamados antígenos, que são apresentados na superfície de outras células. É como se as células infectadas mostrassem pedaços do invasor para os linfócitos T, pedindo ajuda para serem destruídas. Os atores e palcos da imunidade: células, órgãos e tecidos. Para combater os invasores microscópicos e manter a saúde do corpo, o sistema imune conta com uma rede complexa de células, órgãos e tecidos, distribuídos estrategicamente como um exército bem organizado. As células do sistema imune, uma tropa diversificada. Cada tipo de célula do sistema imune desempenha um papel específico, como soldados com diferentes especialidades em um exército. Fagócitos, os devoradores de invasores. Neutrófilos, os soldados de infantaria, rápidos e numerosos, primeiros a chegar ao campo de batalha, englobando e destruindo os invasores. Macrófagos, os tanques do sistema imune, maiores e mais duradouros que os neutrófilos, englobam invasores, células mortas e debris celulares,
limpando o campo de batalha. Também atuam como apresentadores de antígenos, mostrando partes dos invasores aos linfócitos T, para iniciar a resposta imune adaptativa. Células dendríticas, DCs. Sentinelas e mensageiros. Espalhadas por todo o corpo, atuam como sentinelas capturando invasores e migrando para os linfonodos, onde apresentam partes dos invasores aos linfócitos T, iniciando a resposta imune adaptativa. Produzem interferons, proteínas que ajudam a combater infecções virais. Linfócitos. As tropas de elite da imunidade adaptativa. Linfócitos B. Produzem anticorpos, proteínas que se ligam aos invasores, neutralizando-os e marcando-os para a destruição. Linfócitos T. Linfócitos T auxiliares, CD4+, generais da resposta imune, coordenam o ataque, ativando outras células como macrófagos e linfócitos B. Linfócitos T citotóxicos, CD8+, soldados de elite, destroem células infectadas por vírus ou cancerígenas. Linfócitos T, reguladores, diplomatas do sistema imune, controlam a intensidade da resposta imune, evitando ataques contra o próprio corpo. Células natural killer, NK, caçadoras de células infectadas. Parte da imunidade inata, reconhecem e destroem células infectadas por vírus ou cancerígenas, sem precisar de treinamento específico. Mastócitos, basófilos e eosinófilos, especialistas em inflamação e defesa contra parasitas. Liberam substâncias que causam inflamação, importante na defesa contra parasitas e nas reações alérgicas. Os órgãos e tecidos do sistema imune, os campos de treinamento e batalha. O sistema imune tem órgãos especializados para o desenvolvimento e treinamento das células imunes e para organizar a resposta contra invasores. Órgãos linfóides primários, os campos de treinamento. Medula óssea, fábrica de células sanguíneas, incluindo os linfócitos. Local de maturação dos linfócitos B. Timo, local de maturação dos linfócitos T. Órgãos linfóides secundários, os campos de batalha. Linfonodos, postos de controle espalhados pelo corpo, filtram a linfa, líquido que circula pelos tecidos, capturando invasores e iniciando a resposta imune adaptativa. Baço, filtro do sangue, remove células velhas e danificadas e inicia a resposta imune adaptativa contra invasores que circulam no sangue. Tecidos linfóides, associados às mucosas. Malte, presentes nas mucosas do trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário, protegem essas áreas de entrada de invasores. Incluem as tonsilas, adenoides e placas de Peyer no intestino. Sistema linfático, as estradas do sistema imune. Vasos linfáticos, rede de vasos que drenam o líquido dos tecidos, linfa, e o transportam para os linfonodos. Linfa, líquido que circula pelos vasos linfáticos, carregando invasores e células do sistema imune. A dança complexa da resposta imune. Para combater os invasores, as células e os órgãos do sistema imune interagem de maneira complexa e coordenada. Os invasores entram no corpo através da pele, mucosas ou sangue. As células dendríticas e macrófagos capturam os invasores e os transportam para os linfonodos. Nos linfonodos, as células dendríticas apresentam partes dos invasores aos linfócitos T, iniciando a resposta imune adaptativa. Os linfócitos T, ativados, proliferam e se diferenciam em células efetoras, linfócitos T auxiliares que coordenam a resposta, e linfócitos T citotóxicos que destroem células infectadas. Os linfócitos T auxiliares ativam os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, células que produzem anticorpos. Os anticorpos se ligam aos invasores, neutralizando-os e marcando-os para destruição pelos fagócitos e pelo sistema complemento. A resposta imune elimina os invasores e cria células de memória, que garantem uma resposta mais rápida e eficaz em um próximo encontro com o mesmo invasor. O sistema imune em movimento.
Uma odisseia microscópica em busca da proteção. Imagine um intrincado balé acontecendo dentro do seu corpo, com milhões de células dançando em sincronia para te proteger de invasores invisíveis. Essa é a realidade do sistema imune, um exército microscópico em constante movimento, migrando através do sangue, tecidos e órgãos linfóides, sempre em busca de ameaças e pronto para defender cada canto do seu corpo. Essa jornada celular, longe de ser aleatória, é uma coreografia precisa e complexa, guiada por um mapa detalhado de sinais químicos e interações moleculares. As células do sistema imune se comunicam entre si e com outras células do corpo, trocando informações sobre a localização dos invasores e a necessidade de reforços, garantindo que a resposta imune seja rápida, eficiente e direcionada para o alvo certo. As razões da viagem. Por que as células imunes estão sempre em movimento? Essa mobilização constante tem 3 objetivos principais: levar a briga para o inimigo. Leucócitos, como os neutrófilos e monócitos, são os soldados de infantaria do sistema imune, produzidos na medula óssea e liberados na corrente sanguínea. Eles patrulham o corpo, prontos para serem recrutados para os locais de infecção ou lesão, onde combatem os invasores, removem debris celulares e iniciam o processo de reparo tecidual. Treinar as tropas de elite. Os linfócitos, responsáveis pela imunidade adaptativa, são as tropas de elite do sistema imune, capazes de reconhecer e destruir invasores específicos. Para se tornarem especialistas em combate, os linfócitos naive, inexperientes, migram da medula óssea e do timo, seus locais de nascimento, para os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos e o baço. Nesses órgãos, eles são apresentados aos invasores, aprendem a reconhecê-los e se diferenciam em células efetoras, prontas para a batalha. Manter a ordem e a segurança. Após o combate, os linfócitos efetores migram para os locais de infecção para eliminar os invasores remanescentes, enquanto os linfócitos de memória, veteranos da batalha, circulam pelo corpo, prontos para responder rapidamente a um novo ataque do mesmo inimigo. Essa capacidade de lembrar dos invasores e montar uma resposta mais rápida e eficiente em um próximo encontro é a base da imunidade duradoura e da eficácia das vacinas. O GPS do sistema imune, guiando as células para seus destinos. A migração das células imunes não é aleatória, mas sim um processo altamente regulado, controlado por um intrincado sistema de sinais químicos que atuam como um GPS molecular, guiando as células para seus destinos específicos. As estradas moleculares, selectinas e integrinas. As células imunes, para chegarem aos seus destinos, precisam interagir com as células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. Essa interação é mediada por 2 famílias de moléculas de adesão, as selectinas e as integrinas. As selectinas, presentes tanto nos leucócitos quanto nas células endoteliais, atuam como ganchos que permitem uma adesão fraca e transitória, fazendo com que os leucócitos rolem pela superfície do vaso, como se estivessem tateando o terreno. As integrinas, presentes nos leucócitos, mediam uma adesão firme e estável, permitindo que os leucócitos se fixem à parede do vaso e atravessem o endotélio para chegarem ao tecido. Os sinais de trânsito. Quimiocinas. As quimiocinas são pequenas proteínas que atuam como sinais de trânsito, atraindo os leucócitos para os locais onde são necessários. Elas são produzidas por diversas células do corpo, incluindo células imunes, células endoteliais e células dos tecidos, e sua produção é frequentemente aumentada em resposta a infecções, lesões e outros estímulos inflamatórios. As quimiocinas se ligam a receptores específicos na superfície dos leucócitos, disparando uma cascata de sinais intracelulares que alteram a conformação das integrinas, aumentando sua afinidade pelas células endoteliais e estimulando a motilidade celular, direcionando os leucócitos para o local onde a concentração de quimiocinas é mais alta. A coreografia da migração.
uma dança em 4 passos. A migração dos leucócitos do sangue para os tecidos é uma coreografia bem ensaiada, com 4 etapas principais. Rolamento. Os leucócitos circulantes carregados pela corrente sanguínea se aproximam das células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. As selectinas presentes na superfície dos leucócitos se ligam fracamente aos seus ligantes nas células endoteliais, estabelecendo uma adesão transitória. A força do fluxo sanguíneo faz com que os leucócitos rolem pela superfície do vaso, como se estivessem tateando o terreno em busca de um sinal para sair do vaso. Ativação. Nos locais de infecção ou lesão, as células do tecido liberam quimiocinas, que se ligam aos receptores específicos na superfície dos leucócitos em rolamento. Essa ligação ativa as integrinas, aumentando sua afinidade pelos seus ligantes nas células endoteliais. Adesão. As integrinas ativadas se ligam firmemente aos seus ligantes nas células endoteliais, prendendo os leucócitos à parede do vaso. Essa adesão firme e estável é essencial para que os leucócitos possam atravessar a barreira endotelial e chegarem ao tecido. Transmigração. Diapedese. Os leucócitos, firmemente aderidos à parede do vaso, começam a se espremer entre as células endoteliais, atravessando o endotélio em um processo chamado diapedese. Essa etapa envolve a reorganização do citoesqueleto dos leucócitos e a interação com moléculas de adesão, como CD31, presentes tanto nos leucócitos quanto nas células endoteliais. Após atravessar o endotélio, os leucócitos chegam ao tecido extravascular, onde podem finalmente combater os invasores, remover debris celulares e participar do processo de reparo tecidual. Destinos personalizados. Cada célula em seu posto de combate. A migração dos leucócitos não é um processo único e universal, mas sim uma série de viagens personalizadas, com cada tipo de célula imune seguindo um roteiro específico, guiado por uma combinação única de selectinas, integrinas e quimiocinas. Neutrófilos. Os primeiros respondentes. Os neutrófilos são os primeiros leucócitos a chegarem aos locais de infecção, atraídos por quimiocinas inflamatórias como CXCL8 e L8, produzida por macrófagos e outras células do tecido em resposta à invasão de micro-organismos. Eles são especialistas em fagocitose e liberação de substâncias tóxicas que destroem os invasores, mas sua vida útil é curta, morrendo após cumprir sua missão. Monócitos. Reforços de longa duração. Os monócitos chegam mais tarde aos locais de infecção, atraídos por quimiocinas como CCL2, MCP1, e se diferenciam em macrófagos no tecido, células mais duradouras e com maior capacidade fagocítica que os neutrófilos. Os macrófagos, além de combater os invasores, também atuam como apresentadores de antígenos, mostrando partes dos invasores aos linfócitos T, iniciando a resposta imune adaptativa. Linfócitos T naive, em busca de conhecimento. Os linfócitos T naive, após deixarem o timo, circulam pelo corpo através do sangue e da linfa, migrando para os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos e o baço.